pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Estamos aqui para continuar mais um estudo bíblico, meditações sobre o Natal, que Deus possa realmente estar ministrando ao nosso coração, falando ao nosso coração. E eu gostaria de ler uma palavra primeiramente em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46, que diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Este é o cântico de Maria, né? Quando ela foi visitar Isabel, esse foi o cântico, as palavras que ela falou, né? Inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Imagina, uma jovem de 16, 17 anos, essas palavras ela falou para glorificar, lembrar de todas as promessas, de tudo aquilo que Deus fez, a alegria dela de saber que todas as promessas iam ser cumpridas. Ela seria a mãe do nosso Salvador, Jesus. Isso é um cântico muito precioso, é algo que devemos realmente parar, pensar e meditar, porque ela era uma mulher como nós, como cada uma de nós na sua adolescência, né? E a intrepidez toda que a adolescente tem, a entrega dela, e cumprindo também a promessa que o Senhor, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então esse cântico que nós lemos é o cântico de Maria, para nós iniciarmos continuarmos o nosso estudo, meditações, né, no Natal, que a gente está pensando, meditando e estudando sobre o Natal. E nós vimos o quanto isso é importante. Lembra, a live passada nós meditamos e falamos sobre todas as promessas com relação ao Salvador no profeta Isaías, que são absolutamente impressionantes, que 700 anos antes ele já havia profetizado o que iria acontecer. Então nós estamos parando para pensar, lembrando, essa é uma data muito importante, essa época, para nós pensarmos no Salvador. Embora nós pensemos em presentes, festas, férias, viagens, mas mais do que isso, nós devemos parar, pensar e meditar no nosso Salvador, porque nós temos um Salvador, que é o que é de mais importante e precioso para nós. Amém? Então vamos orar. Eu li a palavra do Cântico de Maria, agora vamos fazer uma oração. Entrega a tua vida ao Senhor e abra o teu entendimento, você que está assistindo agora, você que vai assistir mais tarde, para meditarmos, né, na palavra de Deus, para que Deus fale conosco e opere as suas maravilhas no nosso coração e na nossa casa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque podemos meditar na tua palavra, porque podemos buscar a tua presença. Obrigado, Senhor, pela liberdade que ainda temos de ler a palavra, de compartilhar a tua palavra. Senhor, obrigado por essa época de Natal,
que, Senhor, nos alegramos em Ti. Senhor, porque as promessas de misericórdia, de bondade, de salvação, todas foram cumpridas no nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado. E Pai, eu quero te pedir nesse momento que Tu venha abençoar cada pessoa que está assistindo e aquelas que vão ouvir depois essa live, Senhor. Derrama a Tua bênção, a Tua bondade, a Tua gratidão, Senhor, na vida delas. Senhor, que elas sejam abençoadas e fortalecidas, Pai. E, Senhor, em cada situação na casa delas, elas sejam abençoadas e tenham a vitória que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? E realmente, a vitória na nossa vida vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Então, mas quanto mais nós meditamos, quanto mais nós conhecemos a Deus, isso faz diferença na nossa vida. Mas antes de começar a live, eu queria dar uma boa notícia. O pastor Osmar, daqui a 2 semanas, ele também vai estar compartilhando e fazendo as lives, né, comigo. Nós vamos estar nos revezando, ele e eu, em fazermos as lives e estudarmos a Bíblia. Então, nas quintas à tarde, né, ele vai estar junto comigo fazendo as lives. E eu creio que essas lives são bênçãos, porque muitas pessoas não podiam ir ao culto, era muitas vezes difícil. E agora nas lives nós temos a possibilidade de estudar a palavra de Deus. E se não temos tempo no horário, podemos ver mais tarde. É só acessar no Instagram, no YouTube. Nós podemos ouvir o estudo mais tarde e também compartilhar o estudo. E isso é muito bom. Então pode avisar o pessoal que logo o pastor Osmar vai estar comigo, né, fazendo as lives. Nós vamos estar nos revezando e ele também vai estar dando os estudos bíblicos, vai estar orando por ti, pela tua vida, pela tua situação. Amém? Então vamos continuar o nosso estudo e hoje o título do nosso estudo é O Messias Prometido. Então nós vamos ver e analisar um pouquinho sobre isso. Primeiro nós precisamos entender que Messias vem do hebraico, né? Messias vem do hebraico e significa ou ungido ou alguém autorizado e separado para um serviço especial. Então essa palavra Messias que a gente fala, ela vem do hebraico. Então significa ungido, alguém autorizado ou separado para um serviço especial. E a palavra Cristo, ela é o paralelo, é o mesmo significado, só que ela é uma palavra grega, né? Então, Cristo tem o mesmo significado, uma pessoa ungida, alguém autorizado e separado para uma missão, né? Então, o Christos é no grego e Messias é em hebraico, é a palavra que é em hebraico. Tá vendo como é importante nós estudarmos e entendermos? Porque muitos de nós não sabíamos de onde é que vem a palavra Messias. Messias vem do hebraico e quer dizer ungido. Lembra como nós estudamos na Bíblia e as pessoas falavam o Messias, o Messias, o Messias e o Messias. O Messias era o significado ungido, alguém autorizado, alguém enviado. Era o Messias que eles esperavam. E às vezes diziam o Cristo, que é a mesma palavra, o mesmo significado de Messias, mas é a palavra grega. Cristo, então, é a palavra grega. Então, os judeus todos estavam, na verdade, esperando esse Messias. Então, nós vamos ver aonde primeiro tem essa promessa, porque toda a Bíblia, na verdade, ela é a respeito do Senhor Jesus. Ela fala do Senhor Jesus, do início ao fim, fala do nosso Salvador, né? É a nossa história que Deus colocou e o Salvador que Ele nos enviou. Então, já no início, em Gênesis, nós vamos ver Gênesis 3, versículo 15, aonde já tem a primeira promessa do Messias.
lá em Gênesis 3:15, que diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde o primeiro momento da queda, Deus já prometeu o Redentor, o Messias. Então, essa é a primeira promessa quando nós vemos, né, quando o homem desobedeceu, quando o homem caiu, né, no pecado, Deus disse, ó, eu vou mandar o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele te ferirá o calcanhar, a morte. E Jesus venceu a morte, né? E aí nós vemos a primeira promessa, Deus já se revelando ao mundo e mostrando que viria um Redentor. E é interessante quando nós lemos a Bíblia, à medida que nós lemos, uma recomendação, sempre comece no Novo Testamento, leia primeiro todo o Novo Testamento, depois leia todo o Velho Testamento, terminou, comece novamente. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos no Velho Testamento, aos poucos Deus vai revelando, aos poucos Deus vai mostrando, né, o Messias. Então a primeira promessa que nós vemos aqui então é em Gênesis, quando Deus fala com Adão e Eva, quando Deus diz, ó, vai vir o descendente, a semente da mulher, ele vai vir. E aonde nós vamos ver depois? Gênesis 12, nós vemos em Gênesis 12, 1-3, porque a história humana começa a acontecer. Com Adão e Eva vem os filhos dos filhos. E ali em Gênesis 12, né, novamente Deus se manifesta ao homem e Deus começa a falar. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó, todas as famílias da terra. Ele não está falando aqui somente do povo judeu, só de Israel. Ele diz, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Qual é a promessa que Deus está dando? Do Messias. Deus falou a Adão, agora Deus separa Abraão e Deus promete, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante quando nós lemos aos pingados ou pinçado certos textos da Bíblia, nós não entendemos o real significado. Nós pegamos alguns textos e apenas aplicamos a nós, muitas vezes aleatoriamente, mas não entendemos o real significado, a profundidade daquilo que Deus quer dizer, né? Então, agora que nós estudando e nós estamos vendo quão profundo é o significado do Natal. Há duas datas importantíssimas para nós como cristãos, que é o Natal e a Páscoa, né? E às vezes eu acho interessante quando eu de fora paro para pensar e analisar o que o mundo fez. No Natal, eles colocam um velho, Papai Noel. Aquele velho que dá presente, que não existe, que foi inventado. E o que eles colocam na Páscoa? Um coelho, que coloca ovo de chocolate, que não tem lógica. Mas são duas coisas que desviam a atenção para o real significado da palavra de Deus.
Lembra que eu disse na live passada? O Natal deve ser comemorado. Nós devemos enfeitar a nossa casa, nós devemos fazer uma janta especial, nós devemos fazer algo especial. Mesmo que você esteja sozinho, mesmo que você seja uma pessoa sozinha, porque às vezes tem pessoas que passam o Natal sozinho. Então, se você está sozinho, arruma a mesa e coloca a Bíblia lá e diz: Jesus, tu está comigo. Porque tu disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nesse Natal, Senhor, tu estás comigo e eu quero te adorar e eu quero fazer essa janta especial, Senhor, para nós. O Senhor está contigo. O que eu quero fazer com essas lives é que você tenha a alegria do Natal, mas sempre meditando na palavra de Deus. E principalmente que nós temos passado tempos difíceis. Estamos agora no fim da pandemia. E quantas situações aconteceram durante esses quase 2 anos, faz quase 2 anos. Quantas situações tristes, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas as pessoas passaram, cada um de nós passou. Quem de nós não esteve orando, dobrando o joelho por alguém que estava com Covid, ou chorando por alguém que morreu e foi estar com o Senhor agora? Fora aqueles que morreram e estão eternamente separados de Deus. Então nós passamos tempos difíceis. Então que esse Natal de fim de pandemia seja um tempo especial. Para você, não importa se é só você e a sua esposa, se você está sozinho, ou se você está, às vezes, trabalhando no meio de pessoas que não são os teus familiares, porque tem pessoas que têm que passar o Natal longe dos seus familiares, ou a serviço, ou porque estão em alguma situação diferente. Então, que esse Natal seja um dia especial. Por isso que nós estamos fazendo essas meditações. Então, nós estamos aqui, vendo Abraão, Deus fazendo a promessa a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família, a tua família, você que está ouvindo, a tua família, em ti serão benditas todas as nações da terra. A promessa que Deus fez a Abraão. Qual é essa promessa? Do Messias, do Cristo que havia de vir. Então havia a promessa do Redentor. Mas por enquanto, quem só sabia dessa promessa? Primeiro estava aqui Abraão, porque Deus separou um homem, Deus depois separou um povo, né, que é o povo judeu. Deus foi separando. Deus separou Abraão, Deus separou as 12 tribos, Deus separou uma nação. Tinha a nação de Israel e é essa nação que esperava. E essa nação era muito exclusivista. Muito exclusivista. Eles não tinham essa noção que o Messias realmente seria para todas as nações. Porque, o que a palavra diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como isso é precioso. Então vamos continuar vendo as promessas. Nós vemos aqui em Gênesis, então Deus falando com Adão, Deus falou para Abraão. Agora nós vamos ver Deus falando com um rei. Qual é o rei que Deus falou? Com o rei Davi. Então nós vamos ver lá em 2 Samuel, tá? 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Quando Deus falou com o rei Davi. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então aqui, é Davi, Deus falando com o rei Davi.
Embora depois veio o rei Salomão, mas não pode ser Salomão, porque diz, ó, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ó, o versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Lembra, quando você lê, lembra aquele cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por isso Jesus é chamado filho de Davi. Ele é a descendência de Davi. Então nós vemos aqui, ó, o Senhor Jesus, o Senhor falando na sua palavra. Então, ele promete na queda, né, do descendente. Ele fala com Abraão, aí ele amplia: em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí ele vai separando um povo, aí tem o rei Davi, e aí, ó, já vai limitando. Daí o Senhor fala: o teu descendente, filho de Davi. Entendeu? Porque se diz filho de Davi. Às vezes nós cantamos: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós realmente devemos orar, às vezes: Senhor, filho de Davi. Porque ele é da descendência de Davi. Então aqui, Deus já se revelando, né? O Messias prometido. Então Israel, ele estava esperando, na verdade, o povo judeu, quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, eles estavam esperando, na verdade, um Messias político, um Messias rei, mas como o reino de Davi. O povo, eles não esperavam como o Messias veio. Mas por que eles não esperavam como o Messias veio? Porque estava prometido da maneira que seria um Messias. Então, eles esperavam um Messias totalmente diferente. Um Messias político, um Messias, eles estavam sob o domínio de Roma, na época que Jesus nasceu. Israel estava debaixo do domínio romano. Então, mais do que nunca, a esperança de um Messias político era tudo que eles queriam. E não conforme a palavra diz. Mas é interessante, agora fazendo uma pequena análise, como hoje em dia também os cristãos pensam totalmente errado de Jesus, do nosso Salvador. Porque eles vêm para a igreja e esperam um Messias que vem salvar dos seus problemas, da sua enfermidade, da sua dificuldade financeira, de resolver os seus problemas, de dar saúde, de dar tudo certo. Não, meu Messias tem que ser assim. Totalmente errado. É claro que Deus opera, que Deus faz um milagre, mas não é esse o Messias prometido. O Messias prometido para nos salvar, veio nos salvar dos nossos pecados, para que nós não fôssemos para o inferno. Então nós precisamos entender como é grande a salvação, como é tremenda e impressionante a salvação. Então, assim como o povo judeu esperava um Messias que ia tirar eles dos problemas que eles estavam debaixo do domínio e do jugo romano, hoje em dia as pessoas também pensam assim. Vão para a igreja e querem um Messias que multiplique pão e peixe, deixe tudo para eles e eles não precisam se preocupar mais nada. Só que o reino é muito maior. O nosso Salvador, o propósito de Deus para a nossa vida é a vida eterna. Não é se a nossa esperança, aqui que a palavra diz, se reduz apenas a essa terra, aqui nessa terra, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E muitas pessoas, muitos crentes vivem com a esperança apenas aqui nessa terra, que se nessa terra as coisas não dão certo, eles entram em depressão e ficam chateados e frustrados com Deus e ficam tristes.
a nossa esperança não se resume a essa terra. O nosso Salvador, ele veio nos prometer a vida eterna. Então, meditar no Natal é algo grandioso. Meditar no Rei que haveria de vir. Jesus, o Messias, o Cristo. E agora nós vamos ver, então nós vimos em Gênesis, nós vimos Deus falando com Abraão, nós vimos Deus falando com o rei Davi, que ele seria o filho de Davi, que o seu reinado não teria fim. Agora nós veremos os profetas. E os profetas, lembram que nós vimos em Isaías, né, eu ia dizer a aula passada, mas no estudo passado, nós vimos em Isaías, hoje novamente nós vamos ver Isaías 7,14, né, que nós já lemos, que diz assim, ó, que ele nasceria de uma virgem. Ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Quando nós vemos Deus falando através dos profetas, então vai ampliando sobre quem era o Messias, como ele seria e qual a vida dele. Então, primeiro Deus prometeu o descendente, prometeu um rei cujo reinado não teria fim, filho de Davi. Agora Deus começa através dos profetas, ele começa a descrever. Então, a primeira descrição que a gente vê, lembrando, gente, eu tô vendo só alguns aspectos, tá? Só os pontos mais importantes. Então, a primeira descrição que Deus fala, que ele nasceria de uma virgem, de uma mulher que não tinha tido relação com homem nenhum, uma virgem da casa de Davi. Então, quando você for ler a genealogia, quando tu começa em Mateus, em Lucas, você vai ver genealogia. Para mostrar, por que é importante essas genealogias? Para mostrar que Jesus é filho de Davi. Então, ele nasceria de uma virgem. E aí Deus começa a especificar mais. Então, nós vamos ver agora lá no profeta Miqueias. Não basta ser uma questão de uma virgem. O que Deus fala agora? Qual a cidade que Jesus nasceria? Miqueias 5:2 fala assim, lá no profeta Miqueias: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui já fala a cidade. Você que lê um pouco a Bíblia ou escuta as histórias de Natal, lembram quando os sábios do Oriente foram lá e foram perguntar sobre o rei que nasciam? Eles foram a Jerusalém. Onde é que vai nascer o rei? O rei, nós viemos ver o rei. E lembram quem que foram chamados para falar sobre o rei de Israel? Foram chamados os escribas, aqueles que estudavam a Bíblia. Eles que foram os sacerdotes, os escribas, foram chamados para saber que rei dos judeus é esse. Herodes chamou. Quem que é esse rei dos judeus? Chamou os escribas, os sacerdotes, e o que eles leram para aqueles magos do Oriente? Essa promessa aqui, ó. E tu, Belém, Efrata, dizer, não, vai vir um rei, ele vai nascer em Belém. Impressionante que nenhum sacerdote, nenhum escriba, nenhum deles se interessou em ir junto com os sábios. Eles só disseram, olha, como que eu vou explicar a cegueira de Israel? E como muitas vezes nós somos cegos como eles e não percebemos a profundidade do Natal. Ficamos tristes, ficamos chateados ou pensamos, ai, Natal, época de correria, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, ai, eu quero que passe logo essas festas. Não é estas festas, é a festa. Porque o Ano Novo é uma festa qualquer, é só a virada do ano. O Ano Novo, sim, é uma festa comum do mundo, mas não tem problema nenhum você comemorar o Ano Novo.
porque Deus que estabeleceu os anos. A questão é o jeito que você comemora. Mas muitas vezes, como os escribas, como os sacerdotes, nós não nos importamos. Sabemos as promessas, sabemos as profecias, e isso não mexe no nosso coração e não mexe na nossa vida. Lá foram os magos, porque eles foram buscar o conhecimento. Aonde está o rei judeu? Está aqui. Miqueias profetizou: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus já mostrando e revelando qual a cidade que Jesus iria nascer. Mas Deus, na sua palavra, ele revela muito mais. Agora nós vamos voltar novamente para Isaías e Isaías 53. Porque Deus promete como seria esse Messias, como seria a vida dele. Ele descreve ele. Isaías 53, 3, um versículo muito conhecido nosso, aí ele começa a descrever. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui em Isaías 53, descreve todo o sofrimento, toda a humilhação, a crucificação. Aqui Isaías 53 é um versículo muito conhecido. Mas isso aqui, ó, Deus já revelando. Lembra que foi primeiro com Adão. Por que eu sempre retomo? Isso é como um professor ensina e eu quero que vocês aprendam. Então, ó, com a queda, quando o homem caiu, olha que impressionante. Deus já prometeu o descendente, a semente da mulher. E Deus prometeu depois, Deus chamou Abraão, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra. Depois Deus falou com o rei Davi: o teu reinado não terá fim. Por isso que Jesus é o filho de Davi. Aí, através dos profetas, Deus foi descrevendo, Deus foi mostrando aonde nasceria, que seria em Belém, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria um homem de dores. E nós vamos ver também agora em Salmos, no livro de Salmos, nós vemos muitas descrições do Messias. Lembrando que muitos dos Salmos foram escritos pelo rei Davi. E nós vemos também no Salmo 69, 8, Salmo 69, 8, mostrando que Jesus seria rejeitado pelo povo. Salmo 69, versículo 8. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Vamos ver mais um salmo. Salmo 41, versículo 9. Olha só. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Mostrando, se alguns salmos, quando você começa a ler os evangelhos, você vai ver as referências. Muitas vezes você vê, para se cumprir-se a escritura, como está escrito. Então é só voltar ao Velho Testamento, aqui está a referência. E no livro de Salmos fala muito. Então aqui, ó, 41, versículo 9, ele mostra que Jesus seria traído pelo seu amigo. Lembra que Jesus chama Judas de amigo? Era um dos discípulos. E olha aqui, até o meu amigo íntimo, porque ele fazia parte do grupo dos 12, da intimidade dos amigos íntimos de Jesus. Tinha os discípulos e tinha os 12 apóstolos, aquele que o Senhor separou para estar junto com eles. E quem estava ali separado junto com ele? Judas. Por isso diz, até o meu amigo íntimo,
quem confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Vamos ver mais agora novamente lá em Isaías 53. Aqui está mostrando todo o sofrimento, mostrando partes da vida do Senhor. E aqui, ó, em Isaías 53, 12, mostra que ele seria morto entre os ladrões. A crucificação, ele estaria no meio de 2 ladrões. Sim, ó, Isaías 53, versículo 11. Ele verá... Não, é o versículo 12, não é o versículo 11. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. O Senhor Jesus e os 2 ladrões no meio dele. Lembrando que quem era crucificado naquela época só era bandido, assassino, ladrão. Eram esses que eram crucificados. Homens bons não eram crucificados. Então todo o povo ia lá ver e dizia, realmente ele merece ser crucificado, ele é ladrão, ele fez isso e ele fez aquilo, né? Era só ladrão, era só bandido que era crucificado. Então nós vemos aqui, ó, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós vemos aqui, ó, toda a descrição da vida de Jesus. Vamos ver também Salmo, mais um Salmo. Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que o Senhor disse antes da morte, lá crucificado? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vamos ver muito dos salmos falando sobre o Messias. E o Salmo 16, que fala também que Jesus ressuscitaria. Salmo 16, 10. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A ressurreição. Então, o que nós vemos aqui? Os profetas, e aqui nos Salmos, descrevendo já sobre o Senhor Jesus, sobre o Messias que o povo de Israel estava esperando. A descrição é impressionante quando você começa a ver toda a Bíblia. Toda ela fala sobre o Senhor, descreve sobre o Senhor. Agora nós vamos ver os cumprimentos como essas profecias vão se cumprindo. Nós vamos ver em Mateus 1, do 18 ao 23, quando a gente começa a ver o cumprimento dessas profecias. Mateus 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerada do Espírito Santo. Está entendendo agora por que diz José, filho de Davi? As promessas que foram feitas. Ó, versículo 21. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando nós iniciamos o Novo Testamento, aqui já no Evangelho de Mateus, estão vendo por que tem as genealogias? Para confirmar tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamento. Agora nós vamos ver também Jesus aqui, ó, é o nascimento, né, todas essas profecias do Messias cumpridas em Jesus. Agora nós vamos ver em Mateus 16, 21, porque o que o Senhor Jesus fala? Ele falou que morreria e ressuscitaria, lá em Mateus 16, 21. Lembra das promessas ali, o que nós olhamos no Antigo Testamento, como seria a vida, como ele morreria, o que aconteceria. E aqui em Mateus 16, no versículo 21, Jesus começa a falar. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Aqui Jesus já começa a dizer o que vai acontecer com ele. Então nós vemos todo o Velho Testamento apontando para o Cristo, que ele nasceria, como seria o nascimento dele, como seria a vida dele. E aqui o próprio Senhor Jesus, nós vimos o nascimento, né, quando começa lá em Mateus, e aqui no Evangelho de Mateus também o Senhor falando o que iria acontecer com ele. E agora nós vamos ver em Hebreus, aqui ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Aqui em Hebreus, Jesus falando que Jesus ia ser o sacrifício, né? Nós lemos Hebreus falando sobre o sacrifício, que Jesus seria o sacrifício, tá? Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quando você lê o livro de Hebreus, ele fala toda essa questão do sacerdócio e do sacrifício. Jesus, lembra quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sacrifício, ele é o nosso sumo sacerdote e ele também é o sacrifício por nós. Então, hoje, nós podemos olhar, ler a Bíblia e meditar quão grande e quão profundas são essas coisas. Aquele menino que veio nascer, aquele bebê em Belém, que agora nós fazemos uma manjedoura, colocamos lá um bonequinho que quer dizer, ó, Jesus nasceu. Na verdade, nós dizemos, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio e ele nasceu. Mas nós podemos ver toda a trajetória deste menino de Belém. Ele é o nosso Salvador. Nós vamos meditar ainda mais sobre isso, sobre essas questões do Natal, sobre o nascimento, sobre como ele estava, a recepção, quão gloriosa foi essa noite. Nós vamos pensar mais sobre isso. Mas antes, eu também queria ver aqui em Marcos, porque aqui tem uma promessa muito preciosa. Marcos 13, 26 ao 27. Porque nós vemos que o filho de Davi, o Messias, o Cristo veio, nasceu numa manjedoura, sofreu, esteve entre nós, morreu, ressuscitou. Só que ele nos diz algo aqui em Marcos 13, versículo 26.
Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse é o Senhor, esse é o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, aquele que veio, que nasceu. Então o plano, o propósito do Natal, do Senhor vir, é muito mais profundo e elevado do que nós imaginamos. Então nós precisamos entender, primeiro, à medida que estamos estudando, que o Natal não é um simples dia para o cristão. É isso que nós devemos parar para pensar. Nunca mais considere o Natal só um dia, porque o Natal é o início da redenção, é a plenitude dos tempos. A Bíblia fala da plenitude dos tempos. O dia do Natal, embora não é 25 de dezembro exatamente, mas não interessa, uma data tinha que ser marcada. Qualquer data que fosse marcada no nosso calendário, as pessoas iam discutir. Então, não interessa, não se preocupe com esse negócio, nem deixa as pessoas dizer, não foi dia 25. Tanto faz, o importante é que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Um dia ele nasceu, ele veio a essa terra. Então, o Natal, nós devemos parar para pensar, ele não é um simples dia, é o início da nossa redenção. E ao mesmo tempo, e outra coisa para nós pensarmos, que ao mesmo tempo que o Natal significa vida, ele também significa morte, porque há toda uma vida descrita nesse dia. Há toda uma vida descrita nesse dia. É a vida do nosso Salvador, que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. Essa é a nossa alegria. O Senhor ressuscitou. Ao mesmo tempo que ele tem um significado de vida, ele veio para quem? Ao povo que andava em trevas, aos que viviam na região da sombra da morte. O Deus, a vida, aquele que é vida, veio para nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos e condenados. Eis que nasceu o Salvador. Nós precisamos de um Salvador para nos salvar da morte eterna, não para nos salvar dos nossos problemas aqui na terra. Os nossos problemas aqui na terra são solucionados às vezes de outras maneiras, mas o Senhor, em sua misericórdia, ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele cuida de cada situação, ele tem prazer em ouvir a nossa oração. Mas nós devemos pensar no Natal como um plano muito maior, o da vida eterna. E agora, para terminar, nós devemos pensar que a nossa vida, ela passa a ter um propósito diferente quando olhamos para o Natal como um dia realmente especial, como Jesus, filho de Davi, o Messias, o Cristo. Ele veio. É dessa maneira que nós devemos olhar. Foi o dia que nasceu o Redentor. Aquela criança em Belém é o nosso Salvador. Aquela criança que nasceu é o nosso Salvador. Hoje em dia nós tiramos fotos, fazemos vídeos quando nasce uma criança e nos alegramos. Tem várias fotos de nascimento, no momento do parto, mas são crianças pecadoras. Como nós não temos foto, não tinha foto daquele dia, o que nós fazemos? A Bíblia descreveu que ele foi colocado numa manjedoura. Por isso que nós fazemos tantas coisas. Então faça. Essa é a nossa foto. O Senhor Jesus, por que esse berço é uma manjedoura? Nós vamos parar para pensar nisso. Então nós devemos olhar para o Natal com um olhar diferente. Foi o dia que nasceu o nosso Salvador. E esse Salvador quer ser o nosso Salvador e morar no nosso coração.
a minha pergunta que eu faço: Jesus é o teu Salvador? Ele mora no teu coração? Se Jesus não está no teu coração, você não crê nele como teu Salvador, você pode fazer isso. Medita na palavra de Deus. Creia na obra da cruz. Reconheça os teus pecados e diga: Senhor Jesus, me aceita, me salva, entra no meu coração e seja o meu Salvador. Isso você pode fazer de maneira muito simples, como a simplicidade que Jesus nasceu e veio a essa terra. Você pode fazer isso. Eu te convido a fazer isso, nesse momento, se você quiser. Feche os teus olhos, ou ore no teu coração, aí onde você está, faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que tu vieste, Senhor, a esse mundo para me salvar, que tu morreste na cruz, derramaste o teu sangue para perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Eu creio nisso. Entra no meu coração, seja meu Salvador e transforma a minha vida. Eu te peço, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa tarde fique marcada, que esse vídeo fique marcado no teu coração, que haja uma diferença na tua vida, que o Senhor te abençoe e que nós possamos meditar profundamente sobre o Natal. Amém? Eu quero fazer mais uma oração por ti. Eu não sei as situações que estão acontecendo, o que está passando na tua vida, mas o Senhor, o Emmanuel, o Deus conosco, que tudo vê, que está comigo, que está contigo, Ele ouve a nossa oração. Então ore agora junto comigo, colocando toda essa tua situação que você está vivendo na presença de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos achegamos na tua presença. Senhor, humildemente eu te peço, abençoa cada pessoa que está aqui e aqueles que vão ouvir, vão estar ouvindo esse vídeo. Que o teu poder penetre. Senhor, que essa pessoa seja restaurada, que o teu poder passe, Senhor, que haja salvação, que haja libertação, que essa situação problemática, Senhor, seja solucionada, Senhor, que o teu poder passe, que a tua graça, a tua bondade, Senhor, estende a tua mão de graça, de misericórdia e abençoa essa vida. Senhor, toda seta, todo laço do passarinheiro caia por terra agora, em nome de Jesus. E a tua bênção venha sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Semana que vem nós vamos continuar estudando sobre o Natal, meditações sobre o Natal. Então que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, logo vai ser colocado no YouTube também. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam pensar de maneira mais profunda sobre o Natal. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.